E dando início, então, às atividades, à primeira mesa, eu vou convidar aqui a professora Liliana Costa, do Colégio Pedro II, que será a mediadora desse primeiro evento. Bom dia. É complicado tantas coisas, não é? Para gerir ao mesmo tempo. Vamos começar então os trabalhos. Só um segundo, mas eu vou chamando ao palco aqui as nossas convidadas, que são representantes de várias áreas de pesquisa do setor ligado à equidade, que é o que nós vamos abordar nesta primeira mesa, e vou começar por chamar a nossa querida colega Eurivalda Santana, que vem da Bahia, da Universidade Estadual de Santa Cruz. Obrigada, Eurivalda. Depois temos a nossa colega Jaqueline Araújo, que vem de Goiás e que também nos vai ajudar a refletir sobre esta temática. E, finalmente, por estar mais próximo, a Solange Fernandes, que é aqui do Instituto Federal de São Paulo e que também nos vai ajudar a refletir sobre o assunto. Por favor, vamos sentar. Eurivalda é uma pessoa que se dedica a estudos de equidade. Ela trabalha já há uns anos neste assunto, é líder de grupo de pesquisa, de rede de colaboração também de pesquisa, é da matemática. Jaqueline é da área da pedagogia, trabalha com a educação, sobretudo as pesquisas dizem relativa à formação de professores, mas também na parte que é uma parte muito especial, que é a questão rural, não é? As pesquisas... Não. Opa, então o seu currículo está com um problema lá. Ixi, Maria. Não, deve ser a Jaqueline Araújo, e vem de Goiás para nos ajudar também neste sentido. E a Solange, espero não me enganar aqui agora, foi professora de educação básica, teve esse percurso com muitos de nós, está no Instituto Federal, trabalha em áreas ligadas à educação inclusiva, à equidade e à diversidade, não é? Então, no fundo, nós vamos tentar abordar algumas questões ligadas às práticas de mentalidade matemática. A primeira prática da mentalidade matemática que todo mundo que leu mentalidades conhece é aquela que diz que a matemática, todos temos capacidade, todos podemos aprender matemática em altos níveis. E essa é uma das práticas que às vezes as pessoas ficam assim, como é que é possível toda a gente aprender matemática? Há alguns que não conseguem aprender matemática, não é? Temos um pouco essa ideia. E essa prática, que é talvez um dos lemas mais instigantes que nós temos que acrescentar algo aqui no Brasil, que é todo mundo consegue aprender matemática em altos níveis com as condições adequadas, não é? E essa questão é uma questão muito importante, sobretudo num país em que as desigualdades são muito grandes, não é? Nós sentimos isso diariamente. O que é que nós começamos por ver? Não sei se têm presentes os resultados do último PISA, que dizem que 73% dos jovens brasileiros com 15 anos de idade ficaram pelo nível 1 de proficiência. Gente, o que é que isso significa? Significa que 7 em cada 10 jovens brasileiros com 15 anos de idade não conseguem resolver problemas tão simples como extrair informação de algo que vejam, um gráfico, de qualquer infográfico com que cruzam, com que se deparam no seu dia-a-dia, que não conseguem utilizar fórmulas, não conseguem preencher um formulário do imposto de renda, não conseguem entender o seu contra-cheque, por exemplo, não é? E fazer análises, retirar coisas disso. Então, ou seja, o nível é realmente muito preocupante. Um dos exemplos que é chocante é este, não é? Não são capazes de converter moeda, isto é, saber que
o dólar está cotado a 5,67 e saber quanto é que são 2 dólares. E este é um problema que é angustiante, sobretudo numa altura em que nós só ouvimos falar em milhões, em bilhões, em trilhões. Eu acho que se falam nesses valores porque as pessoas não têm noção do que é. O que é um trilhão? Alguém tem noção? Nem nós, que somos de matemática, temos bem noção do que é um trilhão, quanto mais o cidadão comum. E daqui a importância desta temática da equidade, de pensar a equidade e um ensino que ofereça oportunidades para todos os alunos aprenderem. E uma das questões importantes da equidade tem a ver com a diversidade também dos ambientes escolares, dos espaços escolares, e quanto maior a diversidade, e nós sabemos isso, nós que temos experiências de estar com os diferentes e sabemos o que aprendemos com os diferentes e quão pouco aprendemos com os iguais, não é? Realmente é uma das temáticas que nos interessa demais. E nós pensamos como potenciar a equidade, não é? As salas, como é que devemos organizar as salas, como é que as escolas devem pensar os espaços de aula e, naturalmente, que vêm aqui as questões que estão na base, que algumas estão na lei, que é a educação para as relações étnico-raciais, tendo em atenção a diversidade social. Quando nós falamos de diversidade social, é uma diversidade de classe, não é? Mas não só de classe social, é também as diferenças que existem entre o estudante que está no sertão, ou o estudante que está no litoral, o estudante que está na periferia, ou o estudante que está no centro. Já nem vamos entrar no mérito de outro tipo de discussões. E hoje em dia nós falamos muito da questão da educação inclusiva. Como incluir e como é que as políticas públicas estão atentas ou não a essa inclusão. E eu falo por experiência, eu tenho 6º ano, 33 alunos numa sala, 3 alunos TEA com laudo. Além dos TD, porque eu já falo nos T, porque depois tem os TDAHs, os T's todos, e nós pensamos como é que a pessoa consegue desdobrar-se e dar aquela atenção que deve dar àquele estudante, não é? A lei prevê que tenha acompanhamento. Está bom, mas às vezes não é possível. Como é que é possível ter 3 acompanhantes em simultâneo? Então, há outros aspectos que não são contemplados neste momento na legislação, como, por exemplo, o número máximo de alunos por sala quando existem estudantes com determinadas características. Bem, mas eu apenas estou aqui para moderar e pedir às nossas colegas que nos digam algo sobre isto. Como nós vamos conseguir corporizar uma educação para a equidade e inclusão com esta prática de mentalidades, isto é, com a matemática ser possível, não é? Nós defendemos que todos podem aprender matemática. Então, como é que nós conseguimos fazer isso em várias perspectivas, a nível das práticas pedagógicas, das políticas públicas e da formação de professores? De maneira que vamos começar passando a palavra para a Eurivalda. A seleção foi um pouco por ordem alfabética, que eu acho que é uma das questões que nos resolve muitos problemas, não é? A dinâmica vai ser a seguinte: cada uma das participantes vai fazer a sua pequena porque é de 20 minutos apenas, e elas teriam muito mais para nos dizer, e depois, no final, haverá perguntas para quem quiser pôr os seus questionamentos a cada uma delas, está bom? Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer pelo convite, né, de estar aqui, essa oportunidade de dialogar com vocês a respeito das ações que desenvolvemos no Nordeste. E aqui irá Eurivalda. E assim, 20 minutos é pouco, mas a gente vai tentar fazer o máximo, certo? Então, assim, quando a gente pensa nessa equidade, e aí a gente pensa na equidade para o alcance de realizações. E aí vamos pensar nesse indivíduo, né, nesse estudante. Eu sou Eurivalda, e aí a gente vai falando. Eu sou da UESC, em Ilhéus, na Bahia, e desenvolvemos um trabalho não só na Bahia, mas em outros estados, e aí até o final eu digo tudo para vocês. Então, eu vou colocando uma questão que eu gostaria que vocês
fixassem essa questão aí, para vocês irem acompanhando a fala e, no final, a gente poder pensar sobre isso. Que condições adequadas para a aprendizagem podem ser garantidas na perspectiva da educação equitativa? Que condições são essas? Ok? Então, a gente pensa numa educação na perspectiva da equidade com 3 pilares, né? É preciso ter objetivos de aprendizagem, é preciso ter metodologias de ensino que nos dê suporte para isso, que são as diversidades, e aí vão incluindo várias falas que já foram ditas aqui hoje. Essas metodologias precisam dar suporte a esses objetivos e aos objetivos das nossas ações pedagógicas. Sem isso, nós não podemos dialogar com aquele tripé famoso, que é o conhecimento, o professor e o estudante. Para que esse diálogo, que essa interlocução dessa tríade aconteça, é preciso que a gente objetive, que a gente planeje com metodologias de ensino que dê suporte às nossas ações. Eu costumo dizer que nós precisamos ter uma filosofia de trabalho. E essa filosofia de trabalho vai estar pautada nessa equidade, nessa perspectiva da equidade. E aí, quando a gente fala nisso, a gente vai se aporta em algumas teorias, em alguns teóricos. E aí a gente traz primeiro a professora Rochelle Gutierrez, quando ela traz o trabalho dela, ela pauta em dimensões para que ocorra essa equidade em sala de aula. E ela traz 4 dimensões e 2 eixos. 2 das dimensões, a primeira é o acesso, e uma outra são as conquistas. Esse acesso não significa só estar na escola, mas ter acesso a esse conhecimento, ter acesso com esse professor com qualidade, ou seja, formado, com condições de, e que esse aluno possa ter acesso a esse conhecimento de modo que ele alcance as conquistas de vida, as conquistas e as realizações pessoais dele, que não é só a aprendizagem, mas que circunscreve a vida dele. Essas 2 dimensões, ela chama de dominante. E o eixo dominante desse processo. E as outras 2 dimensões é o que ela chama de identidade e a força, que é o power, que, na verdade, é você empoderar esse indivíduo de forma que ele possa atuar, nessa sociedade, na vida, na casa, nas decisões, nas resoluções de problemas da vida real. E essa identidade se refere a você se sentir representado nesse espaço em que você está. Nós aí vamos começando a dialogar com aquele aluno, com aquela visão que a gente tem do aluno que a gente diz, ele não quer nada. Ele não quer nada, por quê? E aí começam as interrogações. Esse aluno se vê representado nesse espaço, nessa sua ação pedagógica, nessa metodologia que você definiu? E aí ela chama isso de eixo crítico, porque esse empoderamento vai permitir que esse indivíduo possa agir na sociedade em que ele está de forma crítica e ativa. Também nós nos aportamos em questões do ensino que a Balta e colegas colocam, que é em relação à justiça social. E eles dizem que a justiça social exige equidade. E aí a gente vai permeando as questões da justiça social e vamos pensar nessa justiça no comprometimento do desafio das desigualdades sociais. Então, pensamos nessa justiça social, na justiça social como equidade, e aí a gente vai buscando outros aportes teóricos. E aí, nesse trabalho, nós vamos buscando também o bem comum. Nós vamos falando do bem comum e de melhorar as questões das instituições, que é a escola, para que a gente possa propiciar a esse estudante, a esse indivíduo, as condições de alcance dessas suas realizações. E quando a gente fala de justiça social, a gente vai também na perspectiva do John Rawls, que é o teórico que sustenta o que é essa justiça social, e ele coloca a justiça social como equidade. Não é que a justiça social é a equidade, mas é como equidade. E aí a gente vai em alguns preceitos e princípios desses teóricos, quando ele diz que todos nós nascemos com certos privilégios ou certas condições. E nós vamos tomar decisões a partir de alguns pontos que a vida nos coloca, de alcançar as nossas realizações.
mas isso vai depender muito das oportunidades que você tenha, né, que alguns têm e outros não, mas também das decisões que nós vamos tomando. E essas oportunidades vão permear as nossas ações na escola, vão permear as políticas públicas, né? Então, por isso que nós pensamos nessa equidade como justiça, ou na justiça social como equidade, mas nós pensamos na equidade como justiça social. Também, né, nós colocamos aí os quatro domínios que a Bauta e colegas trazem, que é a identidade, a diversidade, a justiça e a ação. Então, a identidade vai na mesma perspectiva da Gutierrez, quando ela traz várias questões de você se sentir representado, ou seja, o indivíduo se sentir representado na sala de aula. A diversidade, nas questões mesmo de diversidade, de você poder ofertar diferentes oportunidades para esse indivíduo, metodologicamente, de apoio, né? A justiça, na questão mesmo da justiça social, de poder empoderar esse indivíduo para ele agir na sociedade, para que ele possa se desenvolver nessa sociedade, e a ação, que vai permear o que nós fazemos em sala de aula, as nossas ações em sala de aula. E aí, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que essas dimensões é a ação do professor, mas é uma ação conjunta do professor, do estudante, da escola, e aí nós vamos abrangendo mais, da sociedade em que vivemos, das políticas públicas que estão nos permeando. Mas, quando eu volto para o meu fazer, eu preciso pensar nessas dimensões, na perspectiva que existem pontos que são meus, pontos que são dos alunos. Então, essa ação, por exemplo, não é só minha, não é só a minha metodologia, mas é a ação que eu vou desenvolver e a ação que o estudante também vai desenvolver. E tem uma outra perspectiva que eu não coloquei no slide, é que, para nós, o aluno precisa ser ativo. Então, nós vamos buscar uma metodologia, uma ação ativa e uma postura investigativa. Então, todas as ações que nós desenvolvemos vai buscar uma metodologia investigativa, em que o aluno ele é ativo, o professor é um orientador, ele é um mediador, ele articula, ele guia, vamos dizer assim, ele programa, né, o passo a passo e vai orientando esse estudante, mas não desenvolve tudo, ele não é o que vai desenvolver tudo. E aí nós também trazemos, né, a perspectiva do NCTM sobre a equidade, que nós sabemos que esse documento ele traz muito mais apoio para essas ações equitativas, essa educação equitativa, do que os nossos documentos oficiais no Brasil. E aí nós vamos buscar que cada estudante, né, cada aluno, ele deve receber um ensino, não um ensino idêntico, mas um ensino que, ao contrário disso, ele vai exigir uma adaptação razoável e adequada sempre que for necessário. E quem vai fazer essa adaptação razoável? Somos nós, os professores. Mas essa adaptação, ela depende de uma perspectiva do aluno. Eu preciso entender esse aluno também, a realidade em que ele vive, né? Vamos lembrando aí de tudo que a gente quer articular. A identidade, né? Queremos dar um empoderamento. Então, essas ações precisam permear as questões da justiça social. Então, todas essas questões precisam estar nessas tomadas de decisão. Pensando nisso, nós da Rede REM, até agora eu não disse de onde eu vim, né? Mas nós somos da Rede Educação Matemática Nordeste. Nós da Rede REM, nós assumimos, teoricamente, algumas perspectivas de trabalho para a sala de aula. E, nessa perspectiva, nós pensamos o ponto forte, ou basilar, são as oportunidades. Então, é preciso que a gente permeie oportunidades nesse fazer da sala de aula, nesse planejamento. Lembra lá do começo, os objetivos, as metodologias de ensino e as ações pedagógicas. Tudo isso precisa permear oportunidades. Oportunidades para que esse estudante possa se sentir em condições de aprender matemática. E hoje nós dizemos mais, em condições de ter domínio do conhecimento. Nós agora trabalhamos numa perspectiva mais interdisciplinar. E nós, eu e a professora Jusilene, nós aportamos, né, esse mapa, né, conceitual, em que a gente trabalha os conceitos matemáticos nessa perspectiva das oportunidades
E são oportunidades para 3 pontos: expressar, propiciar e alcançar expectativas. Quando a gente pensa no expressar, a gente pensa na questão do estudante poder ter espaços nas nossas ações pedagógicas para dizer ou para mostrar para nós como é que ele aprende, por exemplo, ou o que ele tem mais dificuldade. Então, quando eu vou preparar a minha metodologia ou minha ação pedagógica, eu preciso ter o espaço para que esse aluno se expresse, as diferentes formas de aprendizagem. E eu preciso ofertar recursos metodológicos de modo a oportunizar que esse aluno alcance a equidade na qualidade do meu ensino. Então, os materiais, as ações, né, o passo a passo da minha aula, as atividades que eu vou fazer, eu preciso pensar nisso. E, por fim, não por fim, porque tudo isso aí não tem fim nem tem começo, mas é um elo, né, de ações, o alcance das expectativas. E aí, para mim, é a cereja do bolo. Por quê? Porque o aluno vai alcançar as expectativas dele. Vamos pensar? Para nós, a expectativa é de aprendizagem. Nós sempre pensamos nisso, mas para o aluno não é só isso. Vai para além disso. Esse é um indivíduo que vai para a sociedade, que está na vida e que precisa tomar decisões. Então, ele tem expectativas de vida. E vou dizer mais. Se ele não tem, nós temos uma parcela muito grande de responsabilidade de fazer ele ter essas expectativas de vida. Eu trabalho com escolas extremamente carentes, de locais extremamente de zona difícil mesmo. E tem raio A, raio B, que eu não posso, eu só vou ir de farda, todo mundo está vendo aqui de farda, eu só posso ir de farda porque eles reconhecem a minha farda. Então, eu entro e saio tranquilamente, né? Então, assim, eu tenho várias crianças, várias salas, em que os alunos não têm nenhuma expectativa de vida. A expectativa dele é ser aviãozinho, né? É ser promovido a estar ali no tráfego. E aí a gente começa a trabalhar com essas crianças buscando que ele alcance expectativas. Crianças que moram em Itabuna, por exemplo, mas nunca foram em Ilhéus. E a Ilhéus é uma grande vitória. Então, essas são as expectativas que a gente vai despertando, né? Se me desse muitas horas, eu ia contar várias coisas aqui para vocês. Mas nós precisamos planejar nossas ações nessa perspectiva, de dar oportunidades para esse estudante fazer isso. E aí, me controlem no tempo, viu, gente? Nós também desenvolvemos uma metodologia que nós chamamos Momentos de Matematizar. E esse matematizar não é trabalhar matemática, mas é trabalhar matemática numa perspectiva de trazer a realidade e os conhecimentos entrelaçados. O matematizar não é apenas matemática, mas é um elo de conhecimentos. E aí a gente tem todo um aporte teórico que segura isso. Esse matematizar não é uma palavra cunhada por mim, mas nós trazemos 5 momentos básicos dessa metodologia investigativa e todo o nosso trabalho atualmente tem se desenvolvido muito nessa metodologia, porque os professores conseguem desenvolver isso e eles mesmos já se engajam no processo. Então, a gente trabalha com 5 momentos, buscando a investigação. Então, a gente sempre elege um tema, uma problematização, uma coleta de dados, com um trabalho com informações, registros, mas não coleta de dados só pensando na estatística, mas pensando na matemática como um todo, e também nas outras áreas, principalmente quando a gente trabalha com a educação infantil, os anos iniciais. Nós trabalhamos com todas as disciplinas em conjunto. Hoje nós estamos com um projeto de pesquisa em que a gente está trabalhando com a área de ciências e matemática no ensino fundamental, anos finais, e no ensino médio. E depois nós trabalhamos com matematizar com a definição, que é o momento em que o professor pode sistematizar as definições. E, por fim, nós trabalhamos com matematizar para a conclusão, em que o professor e os estudantes, principalmente os estudantes, vão expor a resposta ou buscar a resposta para a problematização inicial colocada. É importante que a gente tenha uma visão desse momento aí, porque os exemplos que eu vou colocar, eles são todos baseados nisso. Então, a gente tem um tema, um problema e nós vamos buscar dados, vamos trabalhar essas definições e vamos trabalhar para a conclusão. Então, aqui eu trago uma imagem, né, de uma sala, de uma turma de crianças de 5 anos, e daqui vocês podem ver, né, o cientista, né, buscando aí no diário de bordo dele um trabalho. Ali também nós temos algumas imagens,
E já me disseram que eu tenho 5 minutos, começa a adiantar. Então, esse trabalho, a professora planejou tudo, mas aí, quando ela começou a falar com as crianças sobre o tempo, ela queria trabalhar as medidas de tempo, essa criança perguntou para ela: tia, como você sabe que hoje é hoje? E daí, ela mudou toda a estratégia, né? Foi adaptando a estratégia que ela tinha planejado para trabalhar em cima dessa pergunta, crianças de 5 anos, 4, 5 anos, e aí ela buscou textos, né, começou a trabalhar uma experiência com feijão, com batata, e trabalhou com um manual. Aí ela trabalhou ciências, matemática, português, dentro dos eixos, né, porque a gente sabe que a educação infantil ela tem os campos de experiências, e o que ela traz de aprendizagem aí? A participação das crianças, o conhecimento vivenciado na prática e com aprendizagem. Então, o envolvimento dessas crianças. E aí vocês podem ver a foto aqui do cientista, coisa mais linda. Eu sou apaixonada, né? Fiquei apaixonada. Esse todo é um trabalho desse ano, viu, gente? 2024. Uma outra experiência numa escola campesina, na escola do campo, em que as crianças foram conduzidas pela professora para trabalhar os jogos, né, de origem africana, e aí a se identificar dentro desses jogos que eles já faziam na escola, que eles já trabalhavam. E todo esse trabalho, então, o que ela traz de aprendizagem? As crianças, a discussão muito forte do mapa da África, a identificação dos jogos que eles usam e que são de origem africana, a confecção de jogos que eles fizeram, a inclusão do estudante que estava isolado, tinha estudantes isolados, aí é uma outra história, em que esse estudante passa a ser um protagonista total da ação na sala de aula. Ele não fazia nada das outras ações, mas ele passa a fazer. E o antirracismo, que foi trabalhado na sala de aula. E uma outra experiência que eu trago para vocês é de 4 escolas campesinas, envolveu 46 estudantes. Esse é um trabalho em que a professora estava incomodada que as crianças não tocavam nem na terra, elas são do campo, vivem no campo e não tocavam nem na terra. O que era uma agricultura, como que uma cenoura nascia, elas não sabiam. E aí nós temos, né, essas imagens. Aqui também é um vídeo, depois eu posso passar se vocês quiserem, se Liliane me deixar. E aí vocês podem ver todo o envolvimento dessas crianças. Na verdade, é um conjunto de 4 escolas do campo, distribuídas em localidades diferentes, e que uma dessas escolas eles desenvolveram primeiro, inicialmente, logo, e depois as outras escolas foram visitar esses alunos, e os próprios alunos ensinaram as outras a trabalhar. E para fazer a construção da horta. E quando eles foram para as escolas deles, por exemplo, teve uma escola em que os alunos precisavam de um adulto para ajudar, então eles disseram: não, professora, a gente não quer não, porque nós já aprendemos lá. Nós vamos fazer. E, a partir daí, eles fazem, eles trazem o envolvimento todo da comunidade, da família, os pais querendo ajudar, querendo trabalhar. E aí eu trago ali, né, o tocar na terra, a pesquisa com levantamento de dados, o engajamento da família e a compreensão da produção da horta e as questões de medidas e como plantar. Essa é uma sequência que trabalhou matemática, geografia, história, ciências, português. Então, nós colocamos novamente, eu coloco novamente aquela primeira pergunta, né, inicial: que condições adequadas para a aprendizagem podem ser garantidas na perspectiva da educação equitativa? E aí eu trago 4 pontos para as nossas reflexões: oportunidades para o aprendiz se expressar, oportunidades para o aprendiz ter acesso ao conhecimento, ações que permitam a representatividade do aprendiz, oportunidades para que ocorram as realizações para a vida. Né? Esses são 4 pontos que eu acho que a gente pode refletir sobre eles. E quem sou? Né? Quem somos? Nós somos da Rede Educação Matemática Nordeste, distribuída em 4 estados da região Nordeste, mais um trabalho com a Unicamp, com o pessoal da Unicamp. Nós estamos no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, em Alagoas e na Bahia. Nós temos 12 universidades envolvidas, 7 municípios, 350 professores, 18 pesquisadores, graduandos, mestrandos e doutorandos. Nós trabalhamos de maneira muito online, mas também com reuniões presenciais, 2 reuniões presenciais ao longo do ano, preferencialmente. Essas são as nossas referências principais que eu coloquei aqui hoje, e nós
convidamos vocês para seguir, né, principalmente o grupo da Bahia, que é o grupo que eu coordeno diretamente, que é o GPMEC. Nos sigam e nos acompanhem, colaborem conosco, nós queremos muitas reflexões a partir daqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Eurivalda. Agora, ficamos com a cabeça já cheia de questões, não é? Está tudo já aí assim a fervilhar e vamos continuar com mais inquietações, certamente, ouvindo a professora Jaqueline Araújo. Muito obrigada. Estou aqui com a colinha. A ideia é, primeiramente, fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, com cabelos abaixo da linha do ombro. Tenho 1,63 m. Estou vestindo um vestido preto com uma estampa marrom na parte de cima e uso óculos. Eu vou preferir fazer minha fala em pé, até para que eu possa olhar melhor aqui o meu slide. Gostaria também de iniciar essa minha fala cumprimentando a presidente do Instituto Siddhartha e a Jen, desculpe se eu falei errado. Cumprimentar a Natasha e, claro, estender esses cumprimentos a toda a comissão organizadora deste evento. E a Isabel Cortellini, coordenadora, se não me engano, do Mentalidades Matemáticas, né? Então, a toda a equipe dessa iniciativa, meus cumprimentos em nome dessas pessoas. Também gostaria de cumprimentar a Eurivalda, da UESC, e a Solange, do Instituto Federal de São Paulo, e, claro, a nossa mediadora, Liliana. Estendo os meus cumprimentos a cada pessoa que está aqui presente neste evento, e eu me senti muito honrada de estar participando com as duas colegas aqui para a gente poder fazer essa fala a respeito desse tema, que é a educação equitativa, garantindo condições adequadas para a aprendizagem. Meu nome é Jaqueline Araújo, eu sou da Universidade Federal de Goiás, atuo no Instituto de Matemática e Estatística desta universidade e venho falar um pouco para vocês sobre experiências, tanto em termos de pesquisa, mas também em termos de vivências, naquilo que eu prezo muito, que são as discussões relacionadas com a educação matemática na perspectiva inclusiva. E, é claro, quando a gente fala de inclusão, nós temos um conceito que ele é muito amplo, principalmente quando se trata das políticas públicas e também das discussões em diferentes recortes, mas o meu recorte, nesse contexto aqui deste encontro, ele está voltado para propiciar algumas reflexões que estejam atreladas com a educação inclusiva de pessoas com deficiência, e aí nós vamos ter um outro segmento, que são as pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento. Então, nós temos dois objetivos nesses 20 minutos que nós temos de fala, que é discorrer sobre a possibilidade de desenvolver uma educação matemática cognitiva, afetiva e inclusiva no contexto da educação básica. E um segundo objetivo, que será apresentar alguns instrumentos e estratégias de intervenções pedagógicas subsidiadas por pesquisas que foram, por mim, orientadas no campo da educação matemática na perspectiva inclusiva. E, nesse contexto, nós estamos pensando em nível de pós-graduação, mestrado estrito sensu, mas também estamos pensando em termos da graduação e no contexto da educação básica, onde os estudantes que estão fazendo parte do trabalho que nós desenvolvemos lá na instituição são todos docentes que atuam, e por eu fazer parte de um mestrado profissional, todo esse trabalho está muito pautado
na realidade desses profissionais que chegam na nossa instituição. E aí eu começo fazendo a seguinte pergunta: qual a tarefa mais relevante da escola? Vocês podem estar cada um aí se perguntando e fazendo algumas conjecturas. Eu trouxe aqui algumas possibilidades para a gente poder pensar. Formar pessoas comprometidas com o bem e desenvolvimento social, científico e agora, mais do que nunca, ambiental. Aprender e refletir com criticidade, aprender e refletir, raciocinar e resolver problemas, potencializar as novas gerações meios para aprenderem e dominarem os elementos culturais produzidos pela humanidade. E aí a gente fala de forma tanto quantitativa, que é aprender essa produção mais e mais e melhor. E aí tem os dois elementos nesse jogo, que é aprender mais, desenvolver mais, mas com qualidade. E quando nós falamos de escola, nós nos remetemos à educação. Que educação é essa? Da perspectiva que eu atuo e dos trabalhos e dos referenciais teóricos com os quais nós trabalhamos nos nossos grupos de estudos dentro da nossa instituição, ela é uma perspectiva dialógica, que ela demanda diálogo. Diálogo não necessariamente remete a uma aceitação da opinião do outro necessariamente, mas remete também a situações, conforme Freire menciona, também de conflitos. Mas a gente conversava um pouquinho mais cedo, esses conflitos ou essas tensões que são produzidas no sentido de ouvir o outro, de escutar o outro, de dialogar com o outro, de conversar e realizar essas trocas. E, é claro, de forma que a gente entende como sendo uma forma respeitosa nesse processo dialógico. E que provoca conflito lógico sociocognitivo, havendo essa existência desses vários pontos de vista, dessas dúvidas, entre outros aspectos já anteriormente mencionados. Agora, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa questão que nós estamos nos propondo a fazer aqui, tem alguns referenciais que eu tenho trabalhado com eles mais detidamente nesses últimos anos, que tem me ajudado a pensar sobre isso. Um deles, a teoria histórico-cultural, em que nós temos um trabalho muito próximo de leituras que são feitas das obras de Vygotsky, mas conjuntamente também um outro referencial muito importante para as nossas discussões tem sido Alexander Luria, que vem trazendo aspectos muito importantes para pensarmos desde um âmbito ou de discussões pautadas na neuropsicologia. Além de Vygotsky, outros teóricos que a gente tem utilizado nas nossas discussões é o Vítor da Fonseca, que vem nos pautando em uma série de discussões, principalmente correlacionadas com esse tema da neuropsicologia, mas também da psicomotricidade. Vou trazer apenas 3 conceitos aqui, que eu entendo que são relevantes nesse momento para nos ajudar a pensar sobre, que é um conceito extremamente conhecido por vocês, que vocês possivelmente conheçam como zona de desenvolvimento proximal, mas por questões de tradução, hoje, há um questionamento em relação a esse conceito, proximal, essa palavra, esse vocábulo proximal. Então, eu estou trazendo uma tradução mais recente, cunhada pela Elizabeth Tunes e Zóia Prestes, que é a zona de desenvolvimento iminente. E quando a gente olha o significado que se tem, o iminente ou proximal, no dicionário, realmente nós vemos que se aproxima mais esse vocábulo iminente para aquilo que Vygotsky traz como sendo um conceito importante nesse processo introduzido por ele na teoria histórico-cultural. E junto com esse conceito de zona de desenvolvimento iminente,
Fonseca, ele traz esse conceito de modificabilidade cognitiva, e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa modificabilidade cognitiva um pouquinho mais à frente. Também trazemos o conceito de mediação. Vygotsky, nas traduções que nós temos, traz esse conceito, mas Fonseca ele traz mediatização e ele apresenta uma justificativa plausível para isso. E o conceito de mediatização trazido por Fonseca é o mesmo de mediação trazida por Vygotsky. E, claro, quando ele fala em mediação, ou, nas palavras de Fonseca, mediatização, se pensa no professor enquanto pesquisador. E essa é uma defesa contínua que a gente faz no contexto da nossa graduação, que é a formação do professor pesquisador. E uma outra ideia envolve a colaboração no âmbito do ensino com relação à aprendizagem. Ele vai muito rápido aqui, esse dispositivo. Qualquer força já vai avançando. Bom, eu vou falar rapidamente para vocês a respeito desse conceito, né, que nós temos, que é em relação à zona de desenvolvimento iminente. Quando se pensa em zona de desenvolvimento iminente, nós pensamos numa concepção dinâmica, né, do aprendizado. E aí, quando a gente lê e aprofunda um pouco mais nas ideias de Vygotsky, se entende como é que essa concepção dinâmica da aprendizagem, mas também do aspecto cognitivo, ele envolve as relações e os processos educacionais e didático-pedagógicos. Além disso, um outro ponto interessante para observarmos na zona de desenvolvimento iminente é a consideração do potencial como momento relevante de aprendizagem e de modificabilidade. Então, o olhar para o estudante, o olhar para aquela relação no contexto educacional é sempre na perspectiva desse espaço, desse entorno em que essa aprendizagem ou que essa relação entre o docente e o sujeito que está nesse processo de aprendizagem, que aí são tanto eles quanto nós também, nós vamos nos formando nesse processo, nós adquirimos e vamos desenvolvendo e vamos elaborando cada vez mais processos cognitivos que são importantes, relevantes para o aprendizado. E aí, lógico, envolve algumas funções que são denominadas como funções psicológicas superiores, que entram em jogo durante todo esse processo. Outro elemento importante que nós estamos aqui discutindo, que trouxemos, é o conceito de mediatização, mas a mediatização, para Vygotsky, ela pressupõe formas cognitivas diferentes, e aí é uma leitura de Fonseca, quando ele traz essa discussão, e é na subjetividade que o sujeito interage, tanto com o objeto, por meio da ação e da percepção. Aí ele traz um elemento importante que agrega à discussão da teoria histórico-cultural, mas também na intersubjetividade, englobando processos de mediação e de transmissão cultural entre esses sujeitos. E para falar de cognição, para falar das ideias de Vygotsky, é necessário compreender que ela emerge de um funcionamento cerebral, contudo, não podemos desconectar esse funcionamento colocado à parte daquilo que se pensa ou que se trata socialmente ou culturalmente. Então, para Vygotsky e, lógico, para Luria, há uma interação biológica, social e cultural. Eu não vou adentrar muito nesse aspecto aqui, porque isso aqui seriam muitas e muitas horas, né, para a gente poder
trabalhar esses conceitos. Tem uma questão que Vygotsky fala na sua teoria, quando se fala a respeito do biológico, que a gente precisa situar a discussão. Tá? Ele faz todo um estudo, utilizando diferentes referenciais teóricos daquele contexto em que ele estava, que era um contexto da Revolução Russa, que estava acontecendo uma série de transformações na sociedade soviética, e, a partir disso aí, eles estavam pensando em uma nova psicologia para aquele contexto social vivenciado naquela ocasião. E, lógico, alguns dos referenciais teóricos que ele utilizava era Darwin, e ele pensa, toda uma discussão a partir de pressupostos oriundos e de debates e críticas da evolução, só que ele aponta, olha, até aqui se explica, mas daqui para cá é preciso que a gente compreenda todas essas questões que são envolvidas do social e do cultural, que acabam condicionando o comportamento do homem. E aqui é somente uma imagem que a gente mostra como que se dá esse processo de evolução, e que, em decorrência do momento em que o homem, no seu processo evolutivo, ele se coloca de pé, libera as mãos, ele passa a construir instrumentos. E, no processo da construção desses instrumentos, desenvolve-se toda a categoria de trabalho, e, a partir da categoria de trabalho, a necessidade do desenvolvimento da linguagem e da comunicação, e, a partir daí, uma série de funções psicológicas vão sendo desenvolvidas nesse processo, como a memória, a atenção, a emoção, que para Vygotsky ele considera como sendo uma função psicológica superior. Todos esses elementos, todos esses construtos ativamente ligados com a produção social, cultural e de trabalho. Então, aqui a gente traz um pouco sobre isso, que, de certa forma, mostra um pouco dessa fala que eu trouxe para vocês. E aqui é muito simbólico, como é que, desse processo evolutivo, desde o homem primitivo, nós olhamos para a criança no desenvolvimento das suas garatujas, e passamos, então, ao desenvolvimento de toda a tecnologia produzida. Aqui é uma tecnologia que nós estamos mostrando enquanto contemporânea, mas a tecnologia, esse termo, ele é muito mais amplo do que hoje nós estamos considerando enquanto tal, de acordo com a perspectiva da teoria histórico-cultural. Então, o processo de transmissão cultural, ele é intergeracional, e foi possível mediante o uso dessas funções psicológicas superiores. E, lógico, nós temos instrumentos psicológicos que permitiram aumentar a capacidade da atenção, memória, lógica, pensamento, planejamento e resolução de problemas, e que foi cunhada com este nome. Portanto, mediatização, ela se inscreve numa perspectiva antropológica da transmissão cultural. É isso o que a teoria ela defende. E, para Fonseca, para a antropologia cognitiva, tudo que se aprende é uma tradição, sendo o conjunto das tradições aquilo que podemos designar por cultura. E o que é cognição? O autor também traz essa reflexão, que é o ato ou processo de conhecimento. Ela é de origem social, portanto, interpessoal, e só depois se internaliza e se torna intrapessoal. É resultado da mediatização e da transmissão cultural prospectiva. E o que essa discussão toda tem a ver com a educação matemática na perspectiva inclusiva? Vocês viram que eu até mudei de cor. Estava tudo azul, branco, verde. E aqui a gente coloca para chamar a atenção. Eu trago aqui uma fala de Vygotsky que eu acho muito interessante. Esse aqui é um recorte, e eu quis trazê-la
por meio dessa tradução, né, que é para o espanhol, mas eu queria trazer ela tal qual ele apresenta, né? Então, para Vygotsky, na medida que o desenvolvimento orgânico se realiza em um meio cultural, se vai transformando em um processo biológico historicamente condicionado. Aqui tem uma coisa interessante. A criança, aí resguardadas o tempo histórico, questão da forma como se falava na época, é preciso ser colocado aqui, pontuado isso. Na criança com deficiência, não se observa essa fusão. Ambos os planos do desenvolvimento, eles divergem mais ou menos marcadamente. A causa dessa divergência é a deficiência. A cultura da humanidade se criou em condições de certa estabilidade e constância do tipo biológico humano normal. Por isso, suas ferramentas materiais e de adaptação, seus aparatos e instituições sociopsicológicas estão calculados para uma organização psicofisiológica normal. Se tem toda essa correlação que nós estamos tratando e estamos falando sobre a questão da cultura, a cultura ela foi se constituída para o tipo de sujeito que não apresenta uma neurodiversidade, ou uma deficiência sensorial, ou uma deficiência intelectual, entre outros aspectos. Nós adaptamos o mundo e aquilo que se desenvolve em termos de instrumentos para um percentual, e a gente vai olhando as estatísticas, de certa forma, reduzido, de acordo com algumas estatísticas trazidas por Fonseca. E aí, claro, pensando um pouco sobre isso, nós começamos, então, a elaborar uma série de pesquisas, trouxe 4 exemplos. Um deles é esse instrumento, que foi pensado para pessoas com baixa visão. É um aplicativo desenvolvido numa dissertação do Josino, em que todas essas questões aqui, depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouco mais, foram estritamente pensadas. A cor, o tamanho das palavras, porque os nossos sujeitos participantes, eles tinham baixa visão, mas cada um tinha uma demanda específica. Nós tentamos, então, pensar o objeto que pudesse dar conta das demandas que eram apresentadas por esses sujeitos. Na sequência, aqui tem uma coisa que, aparentemente, vocês podem dizer, nossa, mas o que significa isso? É uma atividade que foi desenvolvida no meu pós-doc, com uma criança com transtorno do espectro autista. A gente estava trabalhando a questão da localização e movimentação, e, a partir disso aqui, nós fizemos uma série de ações com essa criança, utilizando o seu próprio corpo como sendo um instrumento para que ele pudesse se localizar no espaço, mas, conjuntamente com isso, uma série de estratégias, né, de procedimentos e de recursos e materiais que pudessem auxiliar no processo de aquisição de alguns conceitos que estavam relacionados com a localização e movimentação. Mas aqui, para mim, essa tarefa aqui ela é emblemática. Eu tenho que falar sobre ela. Nós temos essa criança e eu pergunto para ele, pinte o animal que está à direita da menina. Ele para e ele não faz a tarefa, ele não a executa. E eu, então, faço a seguinte pergunta, mas por que você não está parado, né? Por que você não está fazendo a tarefa, a atividade? E aí ele responde, porque o coelho é branco, então não tem como eu pintar o coelho. Aqui tem uma questão que é interessante, que é como que o pensamento da criança autista, ele pensa, né, como é que ele se desenvolve, como que as questões concretas elas estão muito presentes nessa educação, pensando no contexto de um estudante.
E ele sabia que era o coelho que estava à direita da criança. Só que ele não pintava porque todos os coelhos, para ele, são brancos. E aí há uma necessidade, então, de um processo de intervenção nesse sentido, para que ele pudesse compreender, então, outras questões relacionadas com essa situação que estava envolvida. Aqui é um outro exemplo. Isso foi uma animação que foi produzida pela Maria do Socorro, uma orientanda também. Também aqui nós temos gêmeos com transtorno do espectro autista. Tem todo um sentido da produção desse material, do uso desse personagem e a configuração que o vídeo vai se dando. Ele tem toda uma lógica de comunicação que foi pensada para que atendesse não só as crianças com autismo, mas todas as crianças que estivessem na faixa etária dessa criança que pudesse desenvolver o conteúdo de medidas e grandezas. E, para finalizar, essa é a última pesquisa que nós estamos no processo já de término, né, de orientação, em que a minha orientanda, a Solange, ela já coletou os dados, inclusive, ela estava trabalhando na perspectiva da modalidade, do ensino da matemática na modalidade bilíngue. Tem uma série de ações que são antecipadas a essa questão aqui, e agora ela está pensando no processo de formação continuada de professores, considerando essa perspectiva inclusiva do aluno surdo dentro do contexto educacional das escolas públicas do nosso estado e do nosso município, mais especificamente de Goiânia. Então, com isso, eu encerro a minha fala dizendo que pensar a questão da inclusão, pensar sobre o processo que emerge, né, dessa correlação ensino, aprendizagem matemática, ele é muito mais amplo, ele é algo, conforme nós mencionamos anteriormente pelo referencial teórico, envolve uma questão da cultura, da socialização e dessas correlações que nós estamos pensando aqui dentro da cultura educacional, mas macro, micro, meso, enfim. E tem um elemento importante, chave para isso, né, que Vygotsky também não desconsidera, que é a questão do sentimento. Mas cuidado com utilizar, a partir da teoria vygotskiana, o conceito de sentimento e de emoção. Também, por ser uma função psicológica superior, tem a trama do social e daquilo que diz respeito à cultura envolvida nesse processo. E os sentimentos ou as emoções, de acordo para esse autor, são relevantes no processo de aprendizagem, são relevantes na constituição daquilo que nós estamos discutindo hoje, que é desse desenvolvimento cognitivo. Muito obrigada. Nós sabemos que estas coisas são empolgantes e que nós ficávamos aqui a manhã toda escutando e pensando nestas coisas. Infelizmente não temos esse tempo todo, mas ficam as questões no ar. E agora vamos passar para a Solange. Bom dia. Eu tenho muita coisa para coordenar, para mim é difícil coordenar tudo isso, tá? Mas vamos lá. O meu nome é Solange. Eu quero começar agradecendo o Henrique pela lembrança, que ele fez a indicação para que eu estivesse aqui com vocês hoje. Quero manifestar a alegria de estar com vocês hoje, dividindo um pouco das experiências que eu tenho. E é super bom também estar com essas meninas, que a gente se conhece já de longa data, tá bom? Muito obrigada pela acolhida, pela coordenação também, pela comissão organizadora. Está tudo funcionando super bem. Bom, eu pensei em dividir com vocês... Acho que é bom, né? Boa ideia. Eu pensei em dividir com vocês um pouco das minhas experiências, tá? Eu venho da sala de aula, eu fui professora da educação básica por muitos anos. É melhor não falar quantos anos eu já sou professora, tá? Mas na educação básica há muitos anos.
Depois fiquei só no pós-graduação, houve um tempo que eu estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu já tive, assim, todos os níveis de ensino, na educação básica, no superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. E tenho muito orgulho de falar que sou professora. Esse é meu maior título. E eu resolvi dividir com vocês a minha trajetória um pouco, porque, obviamente, eu não nasci assim, né? As coisas foram acontecendo na minha vida profissional por necessidade. As deficiências eram minhas como professora, e isso me motivou a estudar. Então, eu vou falar para vocês que comecei a fazer mestrado. Na verdade, eu já havia feito uma especialização que trabalhei com tecnologias para atender deficientes, né? Naquela ocasião, as tecnologias não eram muitas, a gente está falando de ano 2000, e essas discussões ainda eram muito incipientes, né? A gente não tinha uma discussão tão grande como a gente tem agora. Quando eu terminei a especialização, em 2002, eu fui fazer mestrado, e eu fui fazer mestrado para trabalhar com alunos cegos. Eu tenho que explicar por quê, né? Como professora, de matemática, a minha disciplina favorita, a minha área favorita é geometria, né? Então, quando eu ia dar aula de geometria, a minha lousa era linda, super colorida. Os alunos falavam para mim que eu tinha uma régua na mão, né? Aquele monte de desenho bonito, aquela coisa muito visual. E me incomodou quando eu comecei a perceber que tinha um aluno que tinha uma deficiência visual, não era cego, né? Mas eu não sabia mais, né? Fiquei um pouco sem chão na hora de lidar com ele. Então, eu fui fazer mestrado nessa área. Na ocasião, em 2002, as leis já existiam, mas os alunos não estavam, as escolas se esquivavam de aceitar a matrícula dos alunos, né, na medida do possível. E a gente tinha, em São Paulo, agora a gente não tem mais, algumas escolas que trabalhavam só com deficientes visuais, ou que eram centros para trabalhar com deficientes visuais. Eu fui fazer a minha pesquisa numa dessas escolas, mas o que a gente ouvia ainda muito, os termos que a gente ouvia muito ainda, era segregação, exclusão, inclusão ainda não estava em pauta, né? Tão fortemente como agora. Bom, aí, estudando, obviamente, e hoje, que eu estou mais madura nessa área, eu vejo que a inclusão, ela é um passo super importante. Foi muito bom chegar aqui, não foi fácil chegar aqui. A gente ainda tem coisas a fazer nessa direção, mas a inclusão é muito um conceito social, né? A palavra inclusão, ela é usada porque eu tenho ciência que existe as situações de exclusão, que elas são criadas socialmente, né? Então, se a nossa sociedade não tivesse esse formato, provavelmente a gente não estaria falando de inclusão. Quer dizer, a inclusão é uma construção social. Caminhando nos meus estudos, hoje eu prefiro estar na situação de equidade. Para mim, essa é mesmo uma questão de justiça, a gente fala de justiça social, e aqui é uma condição muito forte, né? Não vou nem falar o que é reconhecimento, porque a justiça, ela não deve ser, eu não devo exigir que a justiça seja cumprida. Justiça é justiça, né? É o reconhecimento das pessoas, dos outros, da sua posição, dos seus direitos, onde começa o outro, é um conjunto de coisas. Bom, então eu coloquei aí, mais ou menos, para situar,
A inclusão é o processo, então, um processo social que a gente cria com a ideia de ajudar as pessoas a superarem barreiras. E essas barreiras são aquelas que limitam presença, participação e conquistas, né? Então, é óbvio que se eu crio um movimento para superar barreiras, é porque essas barreiras existem e elas foram geradas por nós, né? Naturalmente. A equidade, então, é essa condição, né? É uma questão de justiça, de processo. Nesse caso aqui, eu devo ter uma educação para todos os estudantes e ela deve ser igual para todos. Eu não devo falar que, como bondade, sou boazinha, então procuro um meio para esse aluno estudar ou para aquele aluno aprender. Eu não sou boazinha. Esse é um direito, né? Então, eu tenho aqui o conceito de equidade, que dentro desse conceito a gente compreende e reconhece a diferença como uma característica de todo mundo. Todo mundo é diferente, né? E, ao mesmo tempo, eu desnaturalizo essa desigualdade, essa percepção de desigualdade, né? Eu não tenho que fazer uma coisa para aquele aluno porque ele tem determinada limitação. Eu tenho que fazer porque ele é meu aluno, né? E ele tem que ser atendido nas suas necessidades. Aí, então, a gente está falando de educar, oferecer educação para quem? Bom, como eu falei para vocês, lá em 2002, comecei com alunos cegos. Em 2002, a gente constituiu um grupo de pesquisas, que existe até hoje, o Grupo Rumo. E nesse grupo a gente começou a agregar pessoas. Então, começaram a vir aqueles alunos que queriam trabalhar com surdos, TEA, Down, e a gente cresceu agora, né? A gente pensa em equidade, inclusão de alunos independente de raça, independente de gênero, independente da sua situação social. A gente agora está com um projeto numa instituição de ensino não formal, e a gente está trabalhando muito forte agora com pessoas em situação de vulnerabilidade social também. A gente pensa aí em algumas imagens, a gente está trabalhando com pessoas, né? Então, a gente já não fica mais preocupado, o seu estudo é do que, você quer atender quem? A gente quer atender pessoas, todas as pessoas. Então, isso traz para a gente a questão de normalidade e diversidade, né? Quando a gente fala em diversidade, isso quer dizer que já existe uma régua, né? Se eu falo que essa diferença precisa ser atendida, é porque eu tenho, então, um padrão que eu tenho a expectativa de atender regularmente. Nossa sociedade é muito assim, né? Quando a gente pensa no sistema educacional, ele é muito moldado no aluno normal. O aluno normal é aquele que consegue usar o livro didático, que atende o currículo, que chega na escola bem alimentado, bem vestido, né? Todo o sistema educacional é estruturado de forma acriticamente para servir e reproduzir a sociedade existente, né? A gente tem uma cultura dominante que, de modo geral, considera a diferença uma condição que precisa ser superada. Então, começam-se a se criar um monte de mecanismos para que aquele aluno que desvia do padrão atinja o que se espera que todos os alunos atinjam. Então, a gente tem lá um monte de coisa de sistemas de recuperação, aula paralela, aula no contraturno, né? Tudo que a gente pode imaginar, toda a sorte que a gente pode imaginar aparece aqui. Não que não sejam
situações válidas. O problema é como elas são executadas, como elas são propostas, tá? Alimentar essa cultura. Quando eu coloco um aluno em recuperação, né, para fazer recuperação paralela, o nome que tiver, aula de reforço, eu crio uma situação para ele, eu crio um rótulo para aquele aluno. Ele é o aluno que precisa ir para a recuperação, porque ele não deu conta do recado. Né? Então, isso não é tão simples para os jovens. Né? Eu fui já aluna da recuperação, de geografia ainda, eu ia sempre para a recuperação. Então, você vê, e até hoje eu não gosto de geografia. Então, você vê como isso é uma coisa grave. Dentro dessa perspectiva, eu acabo gerando preconceitos. Então, contra aqueles que são diferentes, aqueles que divergem dessa norma. Isso acaba mesmo marcando a trajetória das pessoas. Como eu, por exemplo, odeio geografia até hoje. Né? Era tão uma coisa decoreba a geografia para mim, que tem umas coisas na minha cabeça ainda, por exemplo, os Montes Urais, que eu sei que é onde ficam os Montes Urais. E eu nunca fui para lá. Isso eu tive que decorar. Eu gostaria de fazer lavagem cerebral para esquecer os Montes Urais, entendeu? Mas isso me marcou fortemente, muito forte. Bom, é isso que acaba acontecendo, né? Quando eu coloco um aluno em situação de precisar de reforço, ou ele precisa de uma educação especial, coisas desse tipo que a gente vê acontecer na escola, eu acabo criando o rótulo mesmo para esse aluno. Os jovens são bem... alfinetam bem os coleguinhas, né, que vão para essa posição, e falar, tira onda, vira motivo de bullying, coisa assim, né? Mas isso quer dizer que quando eu crio esses rótulos, quando eu tenho esse tipo de movimento, a deficiência é minha. Sou eu que tenho a visão limitada, que estou muito pequenininha dentro do quadrado do normal, dentro do quadrado do que é padrão, dentro da minha disciplina, e acabo colocando aqueles que desviam da norma, classificando como problemáticos, ou que eles precisam de ajuda para se aproximar do status quo. Né? Isso é uma fala, a gente, quando faz reuniões de conselho, etc., tem algumas falas meio padrão nessa direção, né? Que são meio padrão nessa direção. Olha, eu já fiz tudo para aquele menino, mas ele não consegue. Eu já repeti 1000 vezes, mas ele não consegue. Então, quer dizer, se você repetiu 1000 vezes e já fez tudo e ele não conseguiu, de quem é o problema? Você é o professor. Né? Então, a gente precisa pensar um pouco qual é o nosso lugar dentro disso também. Esse processo de normatização não acontece só com os alunos que são público-alvo da educação especial. Acontece com todos esses e mais alguns, né? Aqueles que são diferentes mesmo, na aparência, de gênero, em situação social. Todos esses alunos acabam passando por esse processo de normatização. Então, tem aí essa tirinha muito curiosa, né? Na visão das crianças, são todos crianças, mas quando eu coloco os alunos dentro desses programas, ou aqueles que são diferentes da norma, quando eu enquadro eles em algum lugar, isso acaba perpetuando a desigualdade, fazendo com que ela fique sempre reforçada. E a gente acaba criando, na verdade, um círculo vicioso, né? Entra uma turma na recuperação, sai, entra, sai. Em algum momento, tenho tantos alunos na recuperação, quase tantos quantos eu tenho na sala, e esse movimento acaba, de alguma maneira, justificando o fracasso do aluno, né? Quer dizer, o que ele faz, o que ele não consegue, é um problema dele, porque ele não conseguiu. E aí eu ofereço outro caminho para ele, né?
Então, parece que é o estudante que tem uma patologia, que tem lá uma doença, uma coisa qualquer. E não a estrutura escolar que precisa ser modificada para atender os seus alunos, seu público. Bom, então, precisamos pensar o que fazer, né? Quando a gente pensa no que fazer, a gente vê que a questão central não é onde estão os estudantes, o espaço físico. Na verdade, eu preciso saber como, e como tudo, né? Como eles se apropriam dos conceitos, como eu posso desenvolver outras formas para oferecer acesso aos conceitos, respeitando a condição dos meus alunos, de serem diferentes, como eu posso modificar o sistema existente, que são baseados na classificação, segregação, exclusão, né? Os alunos são classificados, sim. A gente fala, esse é bom aluno, esse aluno não consegue, esse é mediano. Isso acontece na escola, né? Nós também somos normais, né? E eu preciso entender qual é a escola que os alunos querem ir. Na verdade, a gente tem muita escola hoje que os alunos não querem ir, né? A gente tem a matemática escolar, principalmente, é muito chata. Eu mesma acho que é insuportável, né? Então, a gente precisa entender como fazer isso. Na verdade, os maiores obstáculos que a gente enfrenta é exatamente essa ideia do aluno padrão. O que a gente começou a ver, então, no grupo de pesquisa, né, com os aportes teóricos que a gente tem, obviamente, ninguém fica viajando, a gente estuda, né? A gente percebeu que existem diferentes maneiras pelas quais os alunos aprendem. E que essas diferentes maneiras variam de acordo com as experiências que a gente tem, as experiências sensoriais, as experiências de vida, as experiências linguísticas, as experiências culturais, e que isso faz com que as pessoas tenham diferentes estilos cognitivos, diferentes gostos, diferentes desgostos na hora de aprender, e a gente precisa, então... 5 minutos? Nossa! Escolher aí, procurar caminhos para desenvolver currículo, práticas pedagógicas, formas de avaliação mais flexível. O nosso ponto de partida, então, foi entender que existe mais de uma maneira de atingir o objetivo. E nós começamos, então, a agregar pessoas, né, teóricos, nos nossos estudos. Além de Vygotsky, que sempre foi muito forte, pessoas da psicologia social, principalmente relações sociais, Moscovici, por exemplo, muito da filosofia, Paulo Freire e muitos iluministas que discutiram as sensações, né? Da neurociência cognitiva, Consciência e Guerra, Barsalou, Galizzi, entre outros, da neurociência, alguns voltados para a neurociência da educação, porque a gente não sabe ler coisa de cérebro, fazer essas coisas de cérebro, tá? A gente estuda os caras que falam de neurociência da educação, principalmente a cognição corporificada, que é Varela, Lakoff, Nevirovsky, que é aquela ideia de que não somos cabeças, a gente aprende com o cérebro e com o corpo, né? E da educação matemática, aí também tem alguns, teria que enumerar muitos aí. Então, eu tenho ali algumas formas distintas que eu quero mostrar para vocês, coisas que a gente foi construindo, tá? A primeira coisa que a gente fez foi eliminar o termo adaptação, porque para nós, adaptar quer dizer pegar o que eu estou oferecendo para o aluno padrão, dar um jeitinho e oferecer para o outro aluno, né? Então, quando eu dou um jeitinho, quer dizer que é a minha ideia, eu continuo mantendo ele refém e nem sempre funciona, porque quando eu vou adaptar material para um cego, por exemplo, eu acho que estou fazendo legal, mas a minha experiência mostra que eu só acho, porque eu não penso como um cérebro, como um cego, né?
para ele isso é diferente. Ele que sabe se é bom para ele. E a gente começou a trazer a ideia, então, de construção, tá? Porque eu construo uma situação, um cenário educacional, a gente tem usado o termo cenário, e nesse cenário eu ofereço tudo de forma intencional, com intencionalidade, para atender os meus alunos, os alunos daquela turma, todos os meus alunos que estão lá. Então, a gente começou a fazer alguns cenários que eles pudessem trabalhar juntos, tá? Vou mais rápido. A ideia é pensar que nossa aula tem que ser como um buffet de self-service, né? As pessoas que têm lá suas diferenças alimentares, suas preferências alimentares, conseguem se servir. Quem é vegetariano come, quem come carne também come, vegano come e assim por diante, tá? Bom, então, o que a gente andou fazendo? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente fez, são algumas mesmo, tá? Que agora a gente tem muita pesquisa pronta. As nossas ferramentas, nossa ideia é sempre oferecer a matemática de diferentes formas, com cores, sons, música, movimento, textura, para que os alunos possam usar, de acordo com seus estilos cognitivos e suas preferências, eles usem os estímulos que forem mais interessantes. Então, por exemplo, o aluno cego prefere os estímulos táteis e sonoros. Os surdos, os táteis e os visuais. E outros podem preferir só os sonoros, outros só os visuais. Eu sou muito visual. Vocês podem ver pelos slides que eu faço, né? Sou muito de cores, essas coisas. Bom, eu tenho aqui alguns exemplos. Então, aqui tem uma turma de alunos videntes, a gente fala, né? Sem deficiência visual, alguns com baixa visão e alunos cegos trabalhando juntos. Então, as tarefas são impressas em ampliado, braille, tem diferentes ferramentas para eles usarem, todos eles usam de acordo com a sua necessidade. É uma aula de geometria. A gente fez também o Matrizmat. O Matrizmat é uma ferramenta que a gente fez para estudar matrizes. Ela é com caixinha, tá vendo? Essas caixinhas em volta, elas têm uma manta de ímã, e os jovens montam as matrizes com a ordem que estão fazendo. Tem os números em braille, tem os números em VA, e para aqueles que estão começando, a gente tem pecinhas para colocar a quantidade que for necessária. Tá? Essa aqui a gente usou já com todo mundo também. A gente tem algumas atividades que são feitas com aplicativos que estão na internet. Essa daqui é o do xilofone, a gente já fez com muita gente também. E as tarefas são propostas de tal forma que os alunos podem representar, oferecer a resposta de acordo com a preferência deles, ou usando as cores da lâmina, ou usando o número das lâminas. Alguns usam nota musical, que sabem música, e eles usam a representação matemática que eles têm preferência. Essa é a musical colorida, ela é um aplicativo, agora num projeto CNPq que a gente tem, ela vai ficar app para o celular também, por enquanto ela só funciona no computador, no desktop, mas tudo tem uso livre, né? A gente faz e joga no público. Nessa daqui, essa calculadora é uma calculadora normal, é uma calculadora que produz ali um padrão visual para os números, para a resposta, e também toca uma música para a resposta. Também a gente usou ela com todo tipo de público já. Isso aqui foi uma sacanagem que fizeram comigo. Na verdade, fizeram um app chamando Encontrando Solange, que não era para ser esse nome, mas a gente estuda para plano cartesiano, estudar planos cartesianos. Para os alunos cegos, a gente associou, ele fala, obviamente, né? Para os alunos cegos, a gente associou também uma placa para eles terem acesso tátil para pensar numa estratégia para encontrar a Solange. Tá? Esse aqui é o Mestic. A gente trabalha com padrões aqui, né? Achar qual é
a regra, que faz o enésimo termo, o 10º termo. Então, eles constroem as sequências ali com aqueles comandos e depois eles têm que chegar numa regra. Esse é o Transtaruga, ele é para estudar transformações geométricas. Esse é o Ritmática, ele também está vendo que ele toca, é visual, colorido, pula, tem movimento, né? O Ritmática é para estudar razão, proporção, coisas assim. Ferramentas mais simples também, por exemplo, essa daqui a gente trabalhou motetia, e ela é uma placa que compra em loja de material de construção, com pino e linha. Uma tábua com pregos, simples também, ficou muito similar ao geoplano. A gente faz com um elástico as formas, mas a gente construiu com os alunos isso, tá? Foi evoluindo e ficou muito semelhante ao geoplano. E, como foi dito aqui, a gente acredita mesmo que todos podem aprender com autonomia, desde que a gente respeite a singularidade de desenvolvimento cognitivo de cada um. E com o grupo dele, né? A gente tem muito forte isso, de que os alunos precisam aprender junto. Quando eu falei de a gente tirou a palavra adaptação e pensa agora na palavra construção, é de construir esse cenário, essa sala de aula, tá? Mas é óbvio que quem é cego tem o texto em braille, é óbvio que o surdo usa Libras, é natural que todas essas particularidades, claro, devem ser atendidas, né? É isso, a gente deve mudar a forma de ensinar e as tarefas, olhando, então, para as diversidades, para os diferentes atores que a gente tem lá. Não dá para ter um manual e dar todo ano a mesma aula. A aula é para aquela turma, né? Não tem jeito isso, né? Se a gente não para pensar na turma, a gente vai reproduzir aquilo que a gente viveu. É isso, olha, aquele é o endereço do site que a gente tem, do grupo. Todo esse material está lá, tem outros materiais lá também. E esse é meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, eu estou à disposição. Obrigada. Esse é o seu. Bem, e realmente estávamos aqui o dia todo, o final de semana, a conversar, mas só que não temos esse tempo todo, e então vamos passar para algumas perguntas. Eu peço, não temos assim muito tempo, que vamos ouvir inicialmente 3 pessoas, podem dirigir a pergunta a cada uma das intervenientes e, por favor, sejam relativamente sucintos na elaboração das perguntas e Camila vai passando depois o microfone lá para o público, não é, Camila? Olá, bom dia. Belíssimas explicações, belíssimas apresentações de vocês. Eu estou aqui bebendo dessas ideias que vocês trouxeram e cada vez pensando nas outras possibilidades que estaremos colocando em prática, né? nas nossas vivências dentro da sala de aula e na formação de professores, porque o meu foco é na formação de professor. Professora Jaqueline, eu queria saber, naquele momento que você falou do aluno autista, né, que você fez, não sei se foi você ou foi sua orientanda, né, da pesquisa lá, que você diz assim, que ele estava querendo não sabia pintar, né, o coelhinho, né? Por quê? Porque o coelho é branco. Então, por que fazer? E daí você comentou na questão da intervenção, né? Que tem que ter uma intervenção para isso. Eu fiquei curiosa. Eu quero saber qual é essa intervenção que foi feita, né, para esse caso específico desse aluno. Não sei, alguém que tenha mais perguntas para colocar? Está ali e ali, temos 2 pessoas. Talvez fosse bom fazer as 3 perguntas e responder depois às 3 perguntas.
Bom dia, eu queria também agradecer aí pelas falas de todas as pessoas, mas eu queria pegar muito carona no que a colega falou, porque eu estava conversando com meu par aqui e a gente estava pensando talvez numa questão de orientação da imagem. O coelho está de fato à direita da criança. Não seria isso que ele teria percebido? Se você olhando de frente, sabe, a imagem está flipada. Não sei se talvez tenha passado isso pela cabeça dela na hora e aí o não pintar faria sentido desse jeito. Bom dia, quero agradecer aqui o espaço. Eu queria fazer uma pergunta mais específica para a professora Erivalda. Nessas férias do meio do ano, eu tive o prazer de ir para Salvador, que eu fiz uma imersão cultural, e eu fui especificamente para conhecer a escola Maria Filipa, da doutora Bárbara Carini. E a sua fala me remeteu muito a ela. E eu estou nesse processo de me aprofundar nessa matemática decolonial, num processo de reparação histórica com os nossos antepassados africanos. E eu queria que você falasse um pouco dessa matemática também como uma reparação histórica, principalmente para nós, que estamos num país que tem o maior contingente negro fora da África, como a matemática pode auxiliar nesse processo e principalmente para se fazer valer a Lei 10.639. Bom, as duas perguntas são interessantes porque para chegar no ponto que chegou, muita história passou antes, né? E eu vou começar com a segunda pergunta para depois eu passar para a sua pergunta. O que aconteceu naquele contexto? O estudante, o educando, ele, antes da gente passar essa atividade, ele fez uma série de outras atividades anteriores, utilizando diferentes recursos didáticos, tá? Então, por exemplo, uma questão que eu percebi ao longo das observações, dos processos de observação, foi como que a gente poderia pensar a questão da localização do espaço partindo dele enquanto sujeito. Então, toda uma série de ações foi pensada nesse sentido, deles perceber o que estava à direita, o que estava à esquerda, o que estava acima, o que estava abaixo, por exemplo, de objetos, né, numa mesa. Então, assim, as questões dos estímulos e dos recursos foram utilizados não só em um encontro, mas em vários encontros, para que eles pudessem, e ele se posicionando enquanto tal e percebendo disso. Depois, um segundo momento, ele percebeu que estava, por exemplo, à direita e à esquerda de mim, né, enquanto a pessoa que estava fazendo, para que ele pudesse ver esse espelhamento, que estava à direita e que estava à esquerda, e assim sucessivamente. Depois, o terceiro passo foi, então, para a folha. E aí, como que ele poderia olhar para os desenhos e para aquilo que estava sendo representados na folha e identificar, em várias situações de ensino, esses processos de localização. Então, por isso que, quando ele identificou, já estava, assim, nesse processo, quando se avançou, ele já estava abarcando toda essa condição. E aí, quando chegou nessa atividade, eu já estava com uma certa consciência de que ele já estava dominando bem algumas dessas ideias. Ao colocar, isso foi, assim, não foi intencional. Eu coloquei o coelho e coloquei o cachorro, e sei lá, passou na cabeça. Eu falei, bom, eu vou botar o coelho, quero perguntar onde é que está o animal que estava à direita. E, coincidentemente, foi para o coelho. E aí eu perguntei, aí você falou, mas qual a intervenção que você fez? Só perguntei, porque ele parou, ele olhou para a folha, ao olhar a folha, ao olhar aquela situação, ele ficou parado. No momento em que ele parou, eu falei, ele deve estar pensando alguma coisa. E foi então quando eu lancei só a pergunta. Tem a garota, tem 2 animais. Tem o coelho e tem o cachorro. Nesse caso, quem está à direita da garota? Ele responde, então, o coelho. Eu falei, mas por que você não pintou o coelho? Ele falou, porque todos os coelhos são brancos. Aí entra a intervenção, porque tem a questão, lógico,
do cognitivo, da aprendizagem, dos processos, né? E aí é muito importante, eu advogo muito a respeito disso, do conhecer essas diferentes aprendizagens, né? Esses processos todos. Não só da criança XYZ com alguma deficiência, enfim, mas de todas as crianças que fazem parte daquele entorno. E no momento eu falei, poxa, então tem uma questão aqui que é uma questão concreta para ele, né, que ele percebe, eu acho que das experiências, das vivências deles, todos os coelhos eram brancos, né? E aí tem muito uma associação com desenhos animados que ele assistia muito na época. E aí eu lancei para a seguinte questão, de mostrar outras vivências além daquelas, né? E eu contei uma história, que era uma história relacionada com uma vizinha minha, que realmente tinha um monte de bicho, e tinham coelhos. E aí eu fui apresentando outras possibilidades de cores, né, de coelhos que poderiam ter, além da cor branca. E, com base nisso, eu perguntei, bom, você sabe que é esse animal que está à direita? Então, pinte. Que cor você quer pintar o coelho? Ele falou, vou pintar de preto. E pintou o coelho de preto. Então, tem uma questão muito importante das cores também, que é um conceito extremamente abstrato para a criança. Eu, enquanto mãe, e aí entra as experiências pessoais, foi um dos conceitos que eu mais percebi do quão é difícil e complexo essa percepção. Então, das cores, associado com o pensamento matemático, associado com essas questões de corporalidade, espacialidade, enfim. E eu acho que, para todas as situações essas que eu mencionei, a chave para mim, né, assim, se eu posso pensar, é escutar o que o outro tem a dizer para mim. A professora mencionou, né, sobre a questão, eu não posso pensar uma atividade ou uma ação para uma pessoa cega, por exemplo, sem conversar com ela. Isso aconteceu em várias situações. Aquele exemplo do Edrons, todo foi pensado em diálogo com os estudantes com baixa visão. Então, cada coisa ali tem um sentido de estar ali, tem um significado de estar ali, tem a forma escrita de estar daquele jeito, porque eles foram nos dando direcionamentos. Então, pensar em inclusão é pensar nessa diversidade, nessas formas de aprendizagem. A escuta, o diálogo é fundamental para esse processo. Oi, não gravei seu nome, mas... Ricardo, nós não trabalhamos diretamente com a temática que você coloca. Também não fui ainda na escola. Uma das pessoas do nosso grupo já foi e nós estamos para ir conhecer, pela aproximação do trabalho que a gente faz, tem um elo, né? E nas questões antirracistas, nós começamos a trabalhar no ano passado. E uma coisa que nos move muito foi o reconhecimento das pessoas, dos professores da escola, principalmente, que não somos negros, nós não temos racismo aqui, enquanto que as ações remetem a isso. E aí nós começamos a trabalhar nessa perspectiva, a partir disso, com as próprias crianças. Aquele jogo africano é um dos exemplos das ações, das atividades que nós trabalhamos isso. Inclusive, trabalhamos essa lei, ela foi trabalhada com as crianças de forma bem clara, e várias outras atividades. As atividades dos campesinos também estão nessa perspectiva, mas nós ainda não aprofundamos teoricamente nessa linha. Mas estamos caminhando para. Não sei se teremos tempo para mais uma questão. Alguém tem questões a colocar? Ficou tudo. Está ali a Pâmara. Aí. É só mais essa questão para fechar, tá bom? Bom dia.
Eu sou Pâmela, baiana, e estou aqui pela segunda vez. Gostaria de parabenizar todas, fazendo essa observação, né? Que é uma mesa composta por meninas, e isso nos deixa muito feliz quando a mulher está na matemática, que vê outras mulheres também, a gente se inspira. Mas a pergunta vai para a professora Solange. Na medida que vocês vão conversando, eu não sei os outros, mas eu, enquanto professora, eu vou lá para a minha sala de aula e vou pensando na situação. E lá na minha escola tem um atendimento educacional especializado, o AEE. E o AEE é o apoio. Só que faz exatamente o que a professora falou. Tira aquele aluno da sala. Às vezes faz com que o aluno fique visto de uma forma negativa, correndo o risco de acontecer o bullying. Mas a intenção é boa. A intenção é para ajudar, é para reforçar. Só que eu, enquanto professora, já há algum tempo, né? Porque eu sou filha de Erivaldo, então a gente vai aprendendo muito. E eu já comecei a fazer com que ele participasse de forma coletiva, com todos. E aí eu percebi que é melhor. Assim, é uma experiência, uma observação que a professora Solange colocou, eu vi que é pertinente, que realmente acontece. E a minha pergunta é: a gente que faz isso, que está percebendo que é melhor que ele fique junto, né? Que ele gosta, ele quer estar com os outros, aprender do modo dele, no tempo dele. Eu posso, enquanto professora, sugerir à escola que esse atendimento do AEE seja de forma diferente, que não tire o aluno da sala, que não faça uma exposição tão grande para que esse aluno, às vezes, ele sofra só em sair. E, só mais uma coisinha e vou finalizar. Eu tenho um aluno X, que hoje ele prefere não ir para o AEE. E isso me emociona, porque ele prefere ficar, porque ele aprende de forma coletiva. Então, qual a sugestão? Eu posso, enquanto professora, falar isso na escola, já que já é uma tradição da escola, tá dando esse suporte, tirando o aluno da sala? Me ajuda aí. Não só pode, como deve. Parabéns, faça isso mais, faça seus colegas fazerem também. O AEE deveria ser apoio, né? Não tirar da sala. Ele não pode sair da aula de matemática para aprender matemática no AEE. Ele tem que aprender lá e, no contraturno, ir para o atendimento especial. Sei que tem um monte de problemas, né? Porque muitas vezes as famílias não têm condições de pagar condução, tem um monte de situação especial. Então, é melhor não ir para o AEE. Se ele está aprendendo junto com os outros, é melhor não ir. E emociona mesmo, né? Aliás, a gente tem um bocado de coisa que funciona, é lei, e as pessoas interpretam e conduzem de uma maneira não apropriada. Uma é o AEE, que não deixou de ser apoio para ser a muleta do professor, né? Olha, agora é aula de matemática, mas como você não sabe e não consegue aprender matemática, vai para o AEE. Então, na aula de matemática, ele sai da aula de matemática. É um absurdo, né? E outra coisa que está funcionando de forma também absurda são os PEIs. Esses PEIs estão virando uma cruz na vida dos alunos, porque uma vez que o aluno vai para o PEI, ele tem grande chance de não sair mais do PEI. Quer dizer, se ele vai para o PEI no quinto ano, ele vai acabar o ensino médio no PEI, porque ele fica não aprendendo sistematicamente. Mas isso é uma questão de interpretação. Deus queira que a sua escola aceite, né? O aluno possa escolher se quer ir para o atendimento ou não. E parabéns, faça isso sempre. Aliás, a gente tem que ser insubordinado para conseguir fazer alguma coisa, sabe? Só cumprir não rola, né? Não tem jeito. Muito obrigada, Solange, Jacqueline, Orivalda. Foi muito bom estarmos aqui a pensar junto. Alguns questionamentos que ficam, ainda bem. Eu estou com muita vontade que haja pessoas a pesquisar no sentido de ligar as mentalidades matemáticas com toda esta temática. Para mim, pessoalmente, interessava muito como é que eu consigo aplicar atividades de mentalidades matemáticas com crianças autistas, porque são as crianças que têm aquela rotina e nós dizíamos, pensa fora da caixa, não é? E ele quer ficar dentro da caixa, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo ir de encontro aos interesses dos estudantes para termos projetos interessantes, matematizando e fazendo com que eles estudem aquilo que gostam. E a questão dos atendimentos especiais, por exemplo, eu acho
Acontece um pouco onde eu trabalho, na minha realidade, que o núcleo acaba por ser, o NAPN, acaba por ser um lugar de acolhimento de todos os estudantes, e isso é muito importante, ou seja, a garota que teve um problema em casa, que chorou, que brigou com a mãe, com o pai, que brigou com o namorado, chega, ou com a namorada, chega à escola e vai ao NAPN a ser acolhida. Então, mas isso deveria ser a escola toda, não é? Então, essas reflexões que nós precisamos fazer e trocar essas experiências para avançar para uma sociedade mais igualitária e para uma educação equitativa. É isso aí. Muito obrigado, bom dia e atenção à mesa 2.